Olá pessoal, concurseiro do Portal do Saber, tudo bem com todo mundo? Vamos bater um papo hoje no nosso webinário, vamos falar sobre informática para concurso, para você que pretende ingressar aí na carreira pública, pretende fazer um concurso público aí, seja no nível municipal, no nível estadual ou em nível federal. Realmente a informática é um ponto que não dá para fugir. Então vamos bater um papo sobre como vem sendo solicitada a informática na maioria dos concursos públicos. Bom, eu sou o Alexandre, sou o professor Alexandre, eu sou formado em Tecnologia Superior em Informática pela Uniluz, também formado técnico em processamento de dados, trabalho com informática, com a parte de suporte desde 2002, que foi quando minha vida começou a ingressar a parte de informática, e aí o ramo muito forte que veio para mim foi a parte de docência. Naturalmente foi um caminho que foi se abrindo, e a partir de 2002 também, quando eu comecei a trabalhar com suporte de informática, a parte de manutenção, configuração, rede, eu também comecei a ministrar cursos, comecei a dar aula também em 2002. Dei aula por um período na ETEC, Centro Paula Souza, aqui na cidade próxima, eu sou da Baixada Santista, dei aula aqui na ETEC de Cubatão, ministrei aula para vários cursos lá da ETEC, fui aprovado em diversos processos seletivos, fiquei lá durante um período. Fui também coordenador de treinamento de várias instituições profissionalizantes no Brasil, de curso profissionalizante. E a informática preparatória, eu dou aula também já faz um bom tempo, aproximadamente uns 15 anos que eu trabalho com informática preparatória para concurso. Sou autor de diversos materiais didáticos, nas escolas que eu já passei eu desenvolvi bastante material, conteúdo, apostilas sobre design gráfico, desenvolvimento de games, Construct, Scratch, suporte técnico, manutenção de computadores, informática para concurso. Então, assim, informática para concurso principalmente, né? Então, atualmente eu ainda desenvolvo bastante material de informática para concurso. A gente vai se conhecendo bastante aí, vamos junto, para que você consiga aumentar a sua pontuação em informática. Muita gente consegue bem nas outras matérias, só que informática acaba caindo. Por quê? Porque informática todo mundo acha que já sabe, né? Mas informática para concurso é diferente. Tem uma outra visão. Então, tem os pontos que a gente precisa focar para que consiga ter uma pontuação bacana aí nessa parte de informática. Bom, os principais concursos que você vai encontrar em informática são os tribunais, de uma forma geral, Tribunal do Trabalho, TJ, Tribunal de Justiça. Tivemos recentemente em São Paulo a prova do TJ, feita pela VUNESP, agora vai ter também uma prova do interior, né? E Tribunal de Contas da União, Receita Federal, se você pretende fazer concurso para as polícias, seja militar, civil ou federal, vai ter que estudar informática, cai bastante informática, tá? Então não dá para fugir disso. INSS, idem, você também tem que estudar informática, esse é um diferencial. A BIM, Agência Brasileira de Inteligência, Receita Federal, ou seja, os grandes concursos nacionais vão exigir informática de você, então é interessante que você esteja preparado para não cair, de repente, numa questão simples de informática, você deixa de pontuar. Não. Informática é o nosso diferencial. É aí que você vai começar a ganhar os seus pontos na prova. Então é aí que você vai fazer diferença. São nas questões de Excel que você vai fazer diferença. Excel que todo mundo se assusta, né? Mas Excel é bem bacana, você vai ver que não tem muito segredo, não. É só você prestar atenção e adquirir um raciocínio lógico. Então essas são os principais concursos editais que você vai encontrar em informática. Sem contar nos concursos municipais mesmo, que nós temos aí nas diversas prefeituras do Brasil, em todos os níveis. Eu já vi aqui, eu sou da Baixada Santista, como eu falei para vocês. Aqui em algumas cidades, concurso para nível fundamental, você tem a informática sendo exigida. Então não dá para fugir, concurso de nível fundamental, nível médio ou superior, tem a informática. Então é necessário que a gente esteja preparado. E estudar informática para concurso vai além de você simplesmente operar.
operar tecnologia, ou fazer uso do Facebook. Tem gente que fala, não, mas eu já sei informática. Não, você fica no Facebook o tempo todo, no WhatsApp. Informática para concurso vai além disso, então tem uns pontos-chave que nós temos que prestar atenção. Ok? Continuar aqui. Essas são as principais bancas em território nacional. Você vai ter a Escola de Administração Fazendária, ESAF, Sesgran Rio, VUNESP, CESP, UNB, FGV e Fundação Carlos Chagas. Então essas aqui são as maiores que nós temos. As principais são responsáveis pelos principais concursos de nível estadual e federal também. Tá? Existem as outras bancas menores, tem o IBAN, FUNCAB, FUNRIO. Existem outras bancas também, tá? Mas essas aqui são as principais bancas. Então quando você for fazer um concurso, é interessante que de imediato você já conheça qual é a sua banca, qual a banca que está gerenciando aquele concurso. Porque cada banca tem um perfil, pessoal, tá? Então você vai estudar de uma forma para as provas do CESP, é uma forma diferente que você vai estudar para as provas da VUNESP, que também é diferente da ESAF. Então cada banca tem seu perfil, cada banca tem sua linha de raciocínio. Então é interessante você estudar a banca que vai coordenar a sua prova. Para quê? Para que você pense como ela. Então, através da tendência das últimas provas, você vai pensar como a sua banca. Tá? Aí fica fácil você ter um mapeamento de como será a sua prova e como que você deve responder as suas questões. Bom, eu peguei aqui um edital que consta em informática, que esse edital é o edital VUNESP, tá? Do último concurso, do concurso de 2017 do TJ São Paulo, onde foi exigido aqui, basicamente, plataforma Microsoft. A VUNESP, ela cobra a plataforma Microsoft e cobra também plataforma do Google, tá? Então aqui foi solicitado o sistema Windows 10, o Windows 10 agora que é uma realidade. O Windows 7 está já saindo de cena, então solicitado o Windows 10, tá? Com os conceitos básicos dele, pasta, diretório, toda essa parte. Depois a plataforma Office 2016. Então aqui uma diferençazinha aqui para quem conhece o pacote Office, uma suíte de ferramentas administrativas da Microsoft. Então aqui nós temos o Word 2016, o Excel. Não consta aqui nesse edital, não constou, não foi solicitado o PowerPoint, tá? Então aqui estrutura básica dos documentos, aqui do Word, edição, formatação, cabeçalho. Então é assim que você vai pegar o seu edital com informática, tá? Então por aqui você vai se mapeando sobre quais são os aplicativos, quais são os programas, quais são as plataformas, né? Sistemas operacionais que você deve utilizar aí na hora, que você tem que utilizar na hora de estudar, quando você for fazer o seu planejamento de estudos, tá? Para o seu concurso. E a parte de internet, a parte de correio eletrônico, pessoal, estudem correio eletrônico. Não tem muito o que se solicitar de correio eletrônico, mas ele sempre aparece em provas de concurso. Então são sempre os mesmos pontos, tá? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa parte também. E aqui a parte de navegação, conceito de URL, endereço, link, site, impressão de página, toda essa parte aí é o que a banca colocou aqui na parte de internet. Então, internet mesmo ela separou entre correio eletrônico e internet navegação, tá? Então esse aqui foi o conteúdo solicitado na prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então vamos entrar de uma maneira um pouco mais minuciosa. Então falando aqui um pouco sobre o Windows 10. O Windows 10, sistema operacional da Microsoft, é um sistema operacional proprietário, tá? Nós temos sistemas operacionais que são livres e outros que são proprietários. No caso, a Microsoft trabalha com software proprietário, tá? Proprietário, propriedade de alguma entidade, seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, como que você vai nortear o seu estudo do Windows 10?
Pessoal, para ficar muito mais clean, muito mais seco para você estudar, ficar muito mais simples, tá? Você vai fazer dessa forma. É interessante você saber todo o conceito do Windows 10. O Windows 10 é um sistema operacional. O sistema operacional é o primeiro programa e o mais importante software que você instala no seu computador, tá? Ele gerencia todo o funcionamento dos outros programas, gerencia o funcionamento da tua máquina e serve também de interface entre você e o computador. Os programas e ferramentas nativas, isso aqui é muito importante para a gente, tá? Conhecer as ferramentas nativas, o que são as ferramentas e programas nativos. São aqueles softwares, pessoal, que já vem pré-instalado, tá? Então aí você tem bloco de notas, você tem o Paint, você tem o limpeza de disco, então você tem uma série de aplicativos e ferramentas que já são nativos, importantíssimo que você conheça. Depois a parte de movimentação de arquivo, pasta, diretório, Ctrl+C, Ctrl+V, clica, segura e arrasta entre drives diferentes, tá? Quando você clica, segura e arrasta um arquivo que está no mesmo drive, o que acontece? Então essa parte de movimentação de arquivo, a parte prática mesmo de trabalho com Windows 10 também é essencial, você dá uma boa atenção. E depois aqui os itens que vieram trazendo uma diferença para ele, que é a parte do explorador de arquivo, tá? Utilitário da Microsoft do sistema Windows para gerenciamento de pastas e arquivos. Ele veio substituindo o nosso famoso e lendário Windows Explorer, tá? Visão de tarefas, Cortana OneDrive contínuo. Então essa parte aqui você tem que dar uma boa atenção, entender os fundamentos, reconhecer os ícones, essencial, tá? Depois a central de ações, rede VPN, firewall, Windows Defender, Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. Saiu de ser no Internet Explorer, tá? Ó, muito cuidado com a palavra Explorer, pessoal. Isso eu sempre falo em minhas aulas, para que você não dê uma resposta automática focando só na palavra, no finalzinho do termo, que é Explorer, tá? Porque você tem o Windows Explorer, que é gerenciador de arquivos e pastas, e você tem o Internet Explorer, que é um navegador, tá? Para você acessar páginas de internet. Então nós entramos agora aqui com o Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. Só que o Edge você só vai precisar estudá-lo mesmo quando constar o Windows 10 no seu edital, porque ele é o navegador do Windows 10. Você não vai encontrar o Edge no Windows 8.1, nem no 8, muito menos no 7. Ok? E a parte de atalhos. Atalho é essencial você estudar continuamente, tá? Atalho eu costumo dizer que é que nem flexão e abdominal. Você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre dando uma boa lida nos atalhos, tá? Então vamos seguir aqui para uma questão sobre o Windows 10. Vamos ver como funciona isso, como que é colocado a parte de Windows 10 em uma prova. Então aqui, questãozinha de 2017, recente. Para navegar na internet por meio do Windows 10 em sua configuração padrão, o aplicativo padrão é... Então você tem lá o Edge, o B, Internet Explorer 10, C, Microsoft Safari, D, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Chrome. Então quando você tem, pessoal, uma prova com alternativas, é interessante de cara, por mais que você já saiba a resposta, você já eliminar o que você tem certeza absoluta que não é, certo? No caso aqui, podemos eliminar quem de cara? Pensa um pouquinho, olha lá, existe Microsoft Chrome? Não, né? Existe o Google Chrome, então o Chrome é de outra plataforma, então você tira a alternativa E. A alternativa C também não existe, olha lá, Microsoft Safari. O Safari, o que vem a ser? O Safari é o navegador de qual empresa? Da Apple, né? Então você já tira a C e a E, restando apenas a A, B e D. Então, como nós sabemos que o navegador padrão do Windows 10 é o Edge, você vai diretamente ali no A, tá? Lembrando que ele ainda possui o Internet Explorer,
tá? Só que não é mais o navegador padrão. Então, a alternativa correta aqui, com certeza, pela nossa explicação do slide anterior, você acertou, que é o Microsoft Edge. Legal! Mais um ponto aí na sua prova. Outra questãozinha, o software de armazenamento de arquivos da Microsoft, que vem instalado por padrão, nativo, olha lá, programas nativos, pessoal, vocês precisam estudar isso. No Windows 10 é aí tem o iCloud, SendSpace, Dropbox ou OneDrive, tá? E olha lá, em qual você vai? Pensa aí rapidinho. O iCloud é de qual empresa? O iCloud é da Apple, né? Então você já elimina a alternativa A. E aí, para quem deu uma estudada em cima daquele direcionamento que eu passei para vocês, para dar uma lida boa lá, uma estudada legal nos aplicativos que são nativos do Windows 10, com certeza já deve ter acertado aí. Qual é a alternativa correta? Alternativa D, o OneDrive. Então, o OneDrive é um software de armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft. Ele já vem integrado com quem? Ele vem integrado com o explorador de arquivos, tá? Então depois a gente fala de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre ele, mas já te adianto, essencial que você dê uma atenção para o OneDrive. E aqui a parte de Excel. Então o que é importante? O Excel que assusta muita gente. O Excel ele exige sim o respeito, então você precisa ter um respeito por ele. O que seria isso? Precisa ter atenção com o Excel, tá? Então, olha lá, conceito do Excel, você precisa dar uma olhada nisso para não ser surpreendido numa pergunta teórica sobre o Excel, tá? A extensão de arquivo também é padrão, você tem que saber isso. Extensão padrão dos arquivos gerados pelo Excel 2016, XLS, X, ok? Entre outras extensões, mas essa é a padrão. A interface dele, o rosto dele, tá? É importante que você estude principalmente a faixa de opções. É essencial que você estude a faixa de opções. Parte de impressão, tamanho da planilha. Isso daqui consiste em você saber quantas linhas, quantas colunas, qual que é a primeira e qual que é a última coluna. Então, você necessita olhar essa parte aqui quando for estudar Excel, quando for fazer alguma prova que o Excel seja cobrado. A movimentação na sua planilha, como que você faz para se movimentar dentro da sua planilha? Quais são os operadores utilizados, tá? Então nós temos operadores de comparação, operadores lógicos, operadores aritméticos. Então tem que dar uma atenção para os operadores. As funções que assustam muita gente, mas eu costumo dizer função, depois que você começa a estudar o Excel de maneira direcionada, você vai torcer para que caiam as funções, tá? Porque função é algo assim bem simples de você resolver se você tiver esse sul a seguir aqui. Então, a função, o que você tem que estudar sobre ela? Primeiro ponto, a objetividade. O que faz aquela função, tá? A função é uma fórmula, pessoal, uma fórmula específica que nós temos, tá? Então, o que realiza aquela função, você tem que saber, e qual é a sintaxe da função, ou seja, como ela é escrita. Sabendo esses dois itens aqui, o que ela faz e como ela é escrita, possivelmente você vai acertar qualquer questão que caia a função, tá? Então é interessante que você estude cada dia, durante o seu planejamento, estude mais funções, que você abra aí sua amplitude intelectual de conhecimento de funções. Aí você vai chegar lá na parte da lógica das fórmulas. Interessante você saber como funciona a lógica nas fórmulas do Excel, parte de atalho, também tem que dar uma boa olhada nisso, e as mensagens de erro. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no nosso Excel, tá? Estou com ele aberto aqui. Vou dar uma olhada aqui na interface. Essa aqui é a interface do 2016, tá? Que nós temos aí. Então você vai ter aqui o Excel, tá? Essa daqui é a interface básica aqui dele. Então aqui nós temos a nossa planilha, tá? Aqui você vai ter as suas células. Importante você saber aqui
qual é a primeira e qual é a última coluna do seu Excel, qual é a primeira e qual é a última linha do seu Excel, qual é a primeira e qual é a última célula do seu Excel, importante, tá? Então aqui você vai ter toda essa área, aqui nós temos a nossa barra de status aqui embaixo, que quantidade de folhas de dados ou de planilhas que você tem dentro de um arquivo. Aqui você vai ter alguns elementos que também são muito importantes, pessoal, tá? Então nós temos aqui, deixa eu voltar aqui para a primeira célula, aqui nós temos a nossa caixa de nome, aqui a barra de fórmulas, que é onde você vai começar a digitar aqui as suas fórmulas no Excel, tá? Barra de fórmulas. Aqui nós temos a nossa faixa de opções, ó, onde você está vendo aqui arquivo, página inicial, inserir, biblioteca de funções, nome definidos, tá? Aqui, ó, área de transferência, fonte, revisão. Toda essa área aqui que vai de arquivo até o exibir aqui, ó, e de área de transferência até edição, essa daqui é a nossa faixa de opções. Isso é fundamental que você estude, tá? Então, além da parte de fórmula, você precisa, quando cai ferramenta do Office, essencial que você estude sua faixa de opções. E aqui você vai ter algumas novidades que são da plataforma 2016, como esse comando aqui, ó, essa parte aqui que é o diga-me o que você deseja fazer, tá? Nós temos aqui a parte de entrar aqui no login, então tem algumas diferenças que você com certeza vai conhecer aí quando estiver estudando, ok? Então essa parte é essencial que você dê uma atenção durante o seu estudo, tá? Preparação aí para você arrebentar com a banca quando for questionado o Excel. Então, quais são as funções essenciais? Essas funções aqui, pessoal, vocês precisam saber, tá? Não tem jeito. Então, essa daqui vai ser a sua base, sua plataforma, e aí você vai agregando outras funções. Função soma, função máximo, mínimo, função maior, menor, tá? Função média, função conte num, conte valores, conte vazio. Função C, essa função é padrão no Excel, você tem que estudar a função C. É uma função que, caso você preste atenção, é uma função muito simples de você resolver, que você vai até torcer para que caia. Então aquelas funções que o pessoal vai chutar, onde 50% vai chutar e mais uns 20% aí vai abrir mão de fazer, vai desistir, você vai lá com precisão, vai responder certo e vai ganhar ponto, onde todo mundo vai deixar de ganhar. Onde todo mundo vai errar, você vai marcar lá o seu pontinho na função C. Tá? É só questão de preparação, estudar certo, pessoal, de uma maneira direcionada. Função CE, CO, conte C, soma C, a família PROC, que é a PROC, PROC H e a PROC V. Então essas funções são essenciais que você conheça, que eventualmente elas aparecem em questões de concurso. Ok? Vamos seguir aqui nosso material, uma questãozinha sobre o Excel, versão 2016. Observe a planilha a seguir elaborada no Excel em sua configuração padrão para responder à questão. Suponha que a seguinte fórmula, tá, tenha sido colocada na célula D4 da planilha. Tá? Então aqui você tem a célula D4 e ele está questionando aqui igual ao máximo A1, ponto e vírgula, A1, 2 pontos B2, ponto e vírgula, A1, 2 pontos C3. Então lembra que eu te falei? Primeiro ponto é sobre a função. Você precisa saber o que faz aquela função. O que faz a função máximo? Devolve para você, ela exibe o maior valor de um conjunto de elementos, de um conjunto de células nesse caso, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, você precisa saber como se escreve a função máximo, tá? Ela suporta 2 pontos, ela suporta ponto e vírgula? Sim, ela suporta. Então legal, então ela está escrita de maneira correta. Abriu, fechou parênteses, está tudo ok. Apesar que nesse caso não está sendo solicitado a sintaxe da função, e sim o resultado dessa função. Então o essencial aqui é você saber o que ela faz, o que ela devolve para o usuário. Outro ponto é você saber sobre esses operadores aqui, sobre essa simbologia
o que significa o ponto e vírgula, o que significa aqui os seus dois pontos, tá? Ponto e vírgula para você separar termos, equivalente ao E. Os dois pontos para você representar um intervalo de um ponto inicial até um ponto final. Então ele está questionando aqui qual é o maior valor de A1 e A1 até B2 e A1 até C3, ou seja, ele está questionando todo mundo da tabela, né? Então aqui qual a alternativa correta? Alternativa C, tá? O 9, ok? Então esse aí é o maior valor, é quem ele vai exibir para você. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então vamos avançar. Falando agora sobre o Word. O Word também não foge. Isso aí é plataforma Microsoft. Você tem que estudar conceito, extensão, faixa de opções, pincel de formatação. Essa ferramenta é muito famosa, principalmente em provas da VUNESP. Então, se você for fazer polícia militar, até o presente momento é a VUNESP que cuida do estado de São Paulo. Polícia militar, polícia civil de São Paulo, pincel de formatação, dá uma boa olhada sobre o que ele faz, dá uma olhada no atalho dele, que ele é reincidente, ele sempre aparece assim nas questões de concurso, tá? Quando é solicitado o Word. Formatação de fonte, básico você saber sobre isso. Coluna, configurações diversas da sua página, aí entra margem, tamanho do papel, orientação, medianiz, alinhamento de texto, tá? Alinhar à esquerda, à direita, seus respectivos atalhos, seções, tá? Temos também a parte de impressão, contar palavra, que é bom você dar uma boa olhada em atalho. Então esses pontos aqui você precisa dar uma boa focada na hora de estudar o Word, tá? Para fazer a sua prova com segurança e ganhar aí a sua pontuação. Deixa eu abrir aqui pra gente o Word, para que vocês possam dar uma boa olhada na interface dele, tá? Interface do Word 2016. Então aqui você pode notar que a janela aqui, a aula do Windows 10 que eu estava atualizando aqui, é uma aula para a próxima turma que eu vou ter aqui do Tribunal de Justiça. Então essa é a interface do Word 2016. Você pode ver que ele segue o mesmo padrão do Excel que nós vimos, tá? A interface é baseada na faixa de opções. Então é interessante você conhecer as guias da sua faixa de opções aqui, ó, conhecer os grupos da sua faixa de opções e conhecer os comandos, o que eles fazem, tá? Então essa parte aqui é essencial que você dê uma atenção, interface, além dos conceitos, conhecer a interface do aplicativo, ok? Questão sobre o Word, como que é cobrado o Word, professor Alexandre, em prova, tá? Tem muito aluno que começou agora a fazer concurso, não tem menor familiaridade com a informática, como ele se prepara. Pô, Alexandre, como que cai isso na prova, cara? Trabalho, sou advogado, não mexo com informática, tem um estagiário lá que faz tudo pra mim, monta os processos, outro lá é empresário, tem uma lanchonete, outro não trabalha nada a ver com essa parte, né? Trabalha lá com educação física, como que ele faz para estudar, o que cai, como cai esses conceitos em prova, pessoal. Então, olha lá, a colocação de um cabeçalho, colocar um cabeçalho em um documento editado no Word 2016 pode ser feito através da guia. Então, sobre o Word, principalmente em provas da VUNESP, bancas que seguem o mesmo estilo de prova, essa parte de saber a qual guia ou a qual grupo pertence determinado comando é essencial, porque isso sempre é pedido, tá? Então aqui você tem a alternativa A, layout de página, grupo margens, não estamos perguntando sobre margens, né? Inserir grupo comentários no botão cabeçalho rodapé, a C, layout da página, design, botão cabeçalho rodapé. E a D, inserir no grupo cabeçalho rodapé no botão cabeçalho, design,
grupo efeitos e botão cabeçalho, você acha que cabeçalho vai estar no efeito? Então, e vai estar em design. Então ele está falando aqui, ó, colocar, colocação. Então isso aqui tem a ver mais com layout, com inserir ou com design. Claro que com inserir, tá? Então se você der uma estudada básica aqui dentro daquele roteiro que eu te passei, com certeza você vai ficar entre essas duas, opções aqui, ó, a B e a D, tá? Como nós queremos o cabeçalho, ele não tem nada a ver com comentário, alternativa D, alternativa correta, tá? Então é dessa forma que, por exemplo, a Vunesp questiona sobre o Microsoft Word, no caso aqui a versão 2016, ok? Mais uma aqui, questãozinha sobre o Word. No Word incorporado ao Office 365, e você aí já ouviu falar do Office 365? É o Office Online em nuvem, tá? Para que o usuário possa desenvolver uma mala direta. Mala direta também é muito importante que você dê uma estudada. É simples, tá? De você acertar sobre mala direta na sua prova. É só você dar uma atenção específica para ela. Ele encontrará as opções referentes às mesmas sob a aba. Então, olha lá, ele quer saber em qual aba você vai encontrar as ferramentas, tá? Os comandos para gerar uma mala direta, tá? Então mala direta tem sempre a ver, está sempre relacionado a correspondências. Essa guia chamada correspondências, pessoal, ela só trabalha com mala direta. Então em prova você sempre relaciona mala direta e correspondências, mala direta. É o tema da guia correspondências, tá? Mala direta. E aí, falando sobre o PowerPoint, não constou no nosso edital que eu abri aqui, mas vamos falar um pouco sobre o PowerPoint, mesmo sistema, conhecer conceito, extensão e interface. Pincel de formatação e pincel de animação. Pincel de animação pega muita gente também, tá? A parte de inserção de objetos. PowerPoint é um software para você desenvolver apresentações, então trabalha muito com a importação, o ato de inserir elementos no slide. Esses elementos são os objetos. Slide mestre, essencial você entender o conceito do slide mestre, que organiza e gerencia uma hierarquia de slides, tá? A parte de ocultar slides, também os ícones, interessante você, além de entender o que significa esse ocultar slide, reconhecer o seu ícone. Efeitos, que são os efeitos, as animações, os efeitos que você vai ter no PowerPoint. São dois tipos, sempre. Efeito de transição e efeito de animação, tá? Então é interessante você saber quando tem efeito de transição. Você vai ter efeito de transição só em slide, ok? Efeito de animação somente em objeto. Então aí você aprofunda um pouquinho dentro desses dois temas, que é essencial. E a parte de atalhos também no PowerPoint, tá? Vou abrir ele aqui um pouquinho pra gente. Vamos dar uma olhada aqui no PowerPoint, na versão 2016 dele. Se você não conhece ainda a versão 2016, vamos dar uma olhada aqui, tá? Então essa aqui é a interface dele, certo? Então é em cima dele que você aqui vai estudar. Então o conceito é o mesmo, pessoal, não mudou. PowerPoint, software para apresentação, desde as versões mais antigas, tá? Depois passando pela versão 2007, 2010, 2013 e agora 2016. Não muda nada a respeito do conceito. Só que a interface mudou sim. Então tem outros elementos que você não encontrava na versão 2013, muito menos na 2010. Então é essencial você parar e prestar atenção na interface. Não adianta falar, PowerPoint eu já sei o que cai. Calma, tá? Não é bem assim. Ok? Então é dessa forma que você vai gerenciar aí seu estudo sobre o PowerPoint. Esse é o seu roteiro, tá? Claro que você tem outros pontos para estudar, mas estudando sempre esse roteirinho aqui que eu estou passando para vocês nesse nosso webinário do Portal do Saber.
Aqui uma questão sobre o PowerPoint. Com referência a figuras, informações apresentadas ao programa PowerPoint 2013, julgue o item que se segue. Ao se clicar aqui a apresentação de slides e selecionar a opção ocultar slides, localizada no grupo configurar, o slide atual torna-se oculto e não será exibido caso outro usuário edite o arquivo. Aí cabe aquela questão, quando você oculta um slide, ele vai ficar oculto, não é isso? Mas fica oculto onde? No arquivo em si, na parte de edição, ou apenas na apresentação? Claro que está errado, né? Ele será exibido no caso de edição? Sim. Quando você abrir o arquivo, ele vai aparecer lá o seu slide oculto, embora não apareça quando você rodar a sua apresentação, tá? Então aqui nesse caso, a alternativa é a questão errada. Essa provinha aqui é padrão CESP, tá? CESP que geralmente questiona sobre certo ou errado. Bom, sobre internet, o que você tem que saber? Parte conceitual básico, tem que saber. Conceito sempre, pessoal, para não sermos surpreendidos. Tá? A estrutura cliente-servidor, o que é isso? Cliente-servidor. Internet é cliente-servidor. Tá? Você, usuário, quando faz alguma solicitação, você acredita que você esteja na categoria cliente ou servidor? Tá? Pensa certinho. Pois a parte de backbone, serviços, web, que tem muita gente que acredita que internet é sinônimo de web e vice-versa. Não, tá? O web é apenas um serviço oferecido pela internet. Entre inúmeros serviços que a internet tem, ela tem a parte de web. Ok? Conceituação de site. Sites de busca essencial. Cai bastante em questão de concurso. Nas últimas provas que eu peguei, tanto do TJ como da Prefeitura Municipal aqui, da Baixada Santista, algumas prefeituras estão cobrando sempre site de busca, os filtros de buscas e os operadores também de busca, quando você utiliza aspas dupla, quando você utiliza o hífen, o operador de soma, tá? Tudo isso é importante você checar, dar uma atenção. A parte de link, pacote TCP/IP, protocolos de comunicação essencial, assim como os atalhos, você está sempre em contato com os protocolos. Tem alguns que são básicos, lembra? Já deve ter visto aí, se você é concurseiro, em algumas provas. Se você ainda não é concurseiro, pega algumas provas de internet que você vai chegar nesses protocolos. Lembra? HTTP, o que ele faz, tá? Como ele é escrito. O HTTPS, qual a diferença entre o HTTP e o HTTPS? SMTP, se você é concurseiro, você já esbarrou com eles, né? POP, o POP3, o IMAP, tá? DNS, TCP, então esses protocolos essenciais que você esteja em contato. Depois, sobre internet ainda, a parte de correio, tá? Correio eletrônico sempre cai em prova. Então, o primeiro ponto é essa diferença entre o webmail e cliente de e-mail. Identificação de endereço válido, endereço de correio eletrônico válido, tá? Vamos lembrar que quando você coloca lá o seu nome, @algumacoisa.com, esse não é o seu e-mail, esse é o seu endereço eletrônico, ok? E-mail é a mensagem, então é dessa forma que você precisa estudar. E depois ali, isso aqui é básico, tá? O com cópia, que é o CC, o CCO, como funciona isso, qual que é o conceito de concópia, de cópia oculta, que é o CCO, o anexo, tá? O que vem a ser esse anexo, o que impede o envio de um anexo, a assinatura, então tudo isso aqui sobre correio eletrônico é essencial que você estude. E depois a parte de computação em nuvem, que é muito atual, tá? Você pode utilizar a computação em nuvem para aplicação, quando você utiliza programas online, e armazenamento, para você armazenar seus arquivos e poder compartilhar com maior facilidade e também poder acessá-los de qualquer local. Então tem toda aí uma teoria de computação em nuvem a ser apreciada. O acesso remoto dos navegadores.
quais são os navegadores que você deve estudar para questões de concurso? Aqueles de plataforma que estão sendo solicitadas no seu edital, tá? Geralmente, Google Chrome, Internet Explorer e Edge. Agora, para as provas, assim, com Polícia Federal, geralmente solicitam sobre o Firefox. Então, são os navegadores que você precisa dar uma atenção. Ok, pessoal, beleza? Olha os protocolos aqui que eu falei para vocês, que são os essenciais, tá? Então, esses aqui você precisa lembrar. Esses protocolos aqui, ó, do SMTP até o MIME, são relacionados a correio eletrônico, tá? Todos eles correio eletrônico. Esses dois aqui são relacionados a acesso à página, navegação, o HTTP e HTTPS, aqui tem uma camada de segurança. Também, se você estudar um pouquinho, você vai torcer para que caia HTTPS, porque é impossível de você errar. Se você estudar o mínimo, você vai acertar todas as questões com HTTPS. Todas as questões. Você vai ganhar ponto quando cair HTTPS, porque se você estudar o mínimo da maneira correta, você vai acertar sempre, tá? Depois aqui os IPs. DNS de tradução de URL para IP, o IP que é o endereçamento ou número do equipamento que está conectado, os protocolos aqui de transporte de pacotes de dados, TCP e UDP, qual que é a diferença aqui, tá? E o DHCP. Então esses aqui são protocolos essenciais para você estudar. Ok, pessoal? Então você vê aí que tem bastante conteúdo a ser estudado, sim, na informática. Questãozinha sobre internet. Olha lá, como que VUNESP, essa questão aqui também é VUNESP, tá? Como que ela coloca a parte de site busca. No sítio e site, mesma coisa, tá? De busca Google, na internet, acessível em google.com.br, para encontrar páginas que contenham as palavras prédio mais alto do mundo e que não contenham a palavra Dubai, tá? Então ele quer encontrar prédio mais alto do mundo, mas que não tenha a palavra Dubai em um usuário. Um usuário deve digitar no campo de busca. Então, como ele deve digitar lá no campo de busca do Google? Então lá, você tem o prédio mais alto do mundo menos Dubai, prédio mais alto do mundo, entre aspas dupla, not Dubai, prédio mais alto do mundo exceto Dubai, prédio mais alto do mundo, entre aspas dupla, excluir Dubai, prédio mais alto do mundo que não está em Dubai. Então vamos dar uma olhada nos dois símbolos aqui, os operadores que vão surgir. Então aqui nós temos as aspas duplas, tá? Que vão te devolver o conteúdo de maneira respectiva e exata, da forma como você escreveu. E o hífen, que nega o que vem após ele. Tá? Então, para você excluir um termo qualquer, você tem que utilizar o hífen aqui. Então, alternativa correta, alternativa A, onde você vai mencionar prédio mais alto do mundo menos Dubai. Então, nesse caso, o Google ele vai procurar para você sobre prédio mais alto do mundo, mas ele vai ignorar os conteúdos que devolvam junto com a palavra Dubai. Tá? Uma outra questão agora sobre correio eletrônico. Ao se preparar uma mensagem para envio, olá, fala o seguinte, o que você acha? Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatário em cópia oculta. Olá, se for um encaminhamento de uma mensagem exibida, não é possível enviá-lo ao cópia oculta. Fica a questão. B. O número de destinatários em cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta. O que você acha? Vai pensando aí. A C. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. Você acha que é possível? A D. O número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta. E a E. É possível enviá-la sem especificação de seu assunto. E aí, pessoal, concurseiro aí do Portal do Saber, o que você acha, amigão? Nesse caso, se for um encaminhamento, você consegue enviar para o cópia oculta? Claro que consegue enviar. Né? A B, o número de destinatários de cópia oculta pode ser superior ao destinatário de cópia aberta? Evidente.
Você pode deixar só 1 em cópia aberta e 10 em cópia oculta. AC, tá? Se essa for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto original. Você pode sim alterar o assunto. AD, o número de destinatários em cópia aberta tem que ser igual ao número do cópia oculta? Nada a ver. Alternativa correta, só por eliminação. Alternativa E, você pode sim enviar um e-mail sem assunto. Ok? Então esse é dessa forma que as bancas colocam, tá? Eu peguei um exemplo aqui da VUNESP, é dessa forma que ela coloca suas questões de informática. Bom, nós montamos aqui um pacote para te ajudar a aumentar a sua pontuação em informática, que é o nosso curso de informática essencial para concursos, que tem aproximadamente 24 horas. Nesse curso, com certeza, você vai conseguir lograr sucesso na sua prova de informática, vai aumentar de uma maneira considerável. Nossa busca é gabaritar a prova de informática, tá? Estudando na estratégia correta. Então você vai ter aí os fundamentos da informática para concurso, a parte de hardware, software, periférico, processadores, toda essa parte fundamental. Depois entramos com o Windows 10, vamos saber muita coisa sobre o Windows 10. Plataforma Office 2016 com Word, Excel e PowerPoint. Excel, vamos ver muita coisa sobre Excel, muita fórmula, muita função. Você vai ficar fera, com certeza, no Excel. Tá? Então, onde todo mundo largar aquelas fórmulas grandes, né, que o pessoal se desespera, onde todo mundo abandonar ou chutar, você vai lá de maneira específica, precisa, e vai acertar a sua questão. Internet, navegação e correio eletrônico, além de um simulado geral. Então aqui você vai ter ferramenta para gabaritar a sua prova de informática, tá? Com certeza. Isso aqui não depende de você já ser analista de sistema. Pô, Alexandre, eu sou analista de sistemas, ou assim, eu não trabalho nada com informática. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Depende de você analista de sistema, analista de suporte, mas você ainda não parou para se atentar sobre como a banca cobra os conceitos de Word, Excel, PowerPoint. E para você ser aprovado, você tem que ter uma pontuação legal aqui, tá? E, pô, Alexandre, eu não entendo nada. Não tem problema. Eu não tenho nem computador ainda. Calma, tá? Calma, que não tem problema. Esse pacote é justamente para equalizar, equiparar todo mundo e te dar ferramenta para você chegar lá e acertar a questão. Então, a nossa ideia não foi montar um curso de informática. Não, é um curso essencial para concursos de informática, para que você consiga chegar lá, ler a sua questão e assinalar na alternativa correta, tá? Então é bem específico para você aumentar a sua pontuação em informática. Então você que sempre se deu mal aí em Excel, para você que vai sempre no chute informático, temos aqui para você um pacote que vai te ajudar muito nessa parte, tá? Aqui, ó, o conteúdo programático está tudo aqui nessa apresentação, depois você dá uma olhadinha com calma. Introdução aos conceitos de informática, que você vai aprender, o que eu vou passar para você de maneira bem tranquila, tá? Bem fácil mesmo, você vai ver que vai clarear tudo na sua mente. Parte de introdução ao conceito de informática básica, sobre o Windows 10, o que nós vamos focar, tem muito mais coisa que isso, mas aqui esse é um apanhado do que vem sendo solicitado na maioria dos editais sobre o Windows 10, tá? Internet eu dividi aqui em fundamento e correio eletrônico e web. Fundamento, vamos ver a parte de conceito, serviço, protocolo. Lembra que a gente comentou aqui sobre os protocolos? DHCP, DNS, TCP, IP. Falar sobre o pacote, backbone, IoT, Big Data, nuvem pública, privada, Moodle, ou seja, tem bastante papo para a gente falar sobre internet para concurso aqui para você, nessa parte de fundamento. Daí eu separei aqui a parte de web e correio que eu falei para você que sempre cai, sempre estude correio, tá? Falar sobre os principais navegadores de internet, conceito de URL, cookie,
tá? Esse cookiezinho aqui que também muitas vezes surpreende as pessoas que não estão familiarizadas com a parte de web. Então, esse é o nosso conteúdo de informática para concurso. Olha lá, vamos falar muita coisa sobre o Word, tá? Muita gente cai aqui, pessoal. Smart Art, Word Art, tá? Muita gente acaba se confundindo. Medianis, linhas órfãos e viúvas. Muita gente que estuda o Word aí há muito tempo e não se ateve a essa parte de linhas órfãos e viúvas. Então a gente vai dar uma ênfase legal nesse aplicativo, o que é muito importante para que você consiga pontuar no seu concurso. Ok? Aqui falando sobre o Excel, também é a mesma coisa. A gente vai falar aqui sobre ele, tá? O PowerPoint. Aqui vamos falar bastante coisa sobre o PowerPoint, principalmente noção de edição, de apresentação, inserção de objeto, apresentação completa da interface nova, assim como no Word e no Excel também, tá? Então a gente vai falar bastante coisa sobre isso. E o nosso simulado. Então, durante o simulado eu vou te ajudar a resolver aí as questões, te dando as dicas. Vamos fazer junto várias questões de prova, de várias bancas aí em território nacional. Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, Funcab, FGV, VUNESP, ESAF, CESP. Então tem muita prova aí, muitas questões de prova de diversas bancas. Para você se acostumar, vou te dar dica de como a banca se comporta nas questões de informática, qual que é o perfil da Fundação Carlos Chagas, qual que é o perfil da VUNESP, qual que é o perfil da ESAF. Então aí são as dicas para você conseguir pensar junto com a sua banca, tá? Então nosso conteúdo aqui ele está bem completo, tá? Para que você tenha condições realmente de gabaritar a sua prova e se tornar competitivo. Por mais que você esteja entrando hoje na parte de concurso público, você vai se tornar competitivo sim, porque a gente vai te ajudar nessa parte. Bom, colocamos aqui uma promoção de lançamento para te ajudar, tá? O nosso início começa, as aulas já estão disponíveis a partir do dia 4 agora, tá? Dia 4/9 já está disponível para você pegar as primeiras aulas. Demos aqui 30% para você, tá? O Portal do Saber colocou 30% de desconto até agora, o dia 31. Então corre que ainda dá tempo. Você pode pegar então de 597, que é o valor inicial do curso. Agora na parte de lançamento a gente vai colocar para vocês 30% de desconto, vai para 417. Só que você pode dividir no seu cartão, pode pagar no boleto, tá? Com esse desconto bacana aqui, tá? Pode dividir aí também no PagSeguro. Então o nosso interesse é que você consiga se tornar competitivo e que você aumente sua pontuação no concurso. Tá, pessoal? Então corre lá que dá tempo, 30% off até o dia 31. O início das aulas vão ser agora o dia 4/9. Então, se você não está familiarizado ainda com a informática e vai prestar concurso, decidiu entrar na carreira pública, tá? Tem muito concurso ainda para abrir, ainda esse ano, tá? Vários concursos para surgir aí em 2018 também, principalmente pessoal que pretende fazer polícias, tá? Polícia Militar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já está para abrir. Polícia Civil está para ser lançado também a qualquer momento, tá? Então, vamos se preparar, que é mais importante. Ok? Então é isso, esse foi nosso papo, foi nosso webinário sobre informática para concurso. Vou ficar mais um tempinho online aí para esclarecer as dúvidas de vocês aí. Podem participar à vontade. Ok, pessoal? Então é isso. Aqui são os links do nosso curso, tá? As informações do Portal do Saber para você entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, entra aí no linkzinho do curso, tá? E aí tem o e-mail para você tirar suas dúvidas e o nosso telefone.